aquele que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Provérbios 26, versículo 27. Você já parou para pensar no peso que carrega quando a traição vem de dentro da própria família? E se eu te dissesse que aquela mulher, que deveria ser abrigo, se tornou tormenta, e que agora enfrenta as consequências espirituais e emocionais dessa escolha? Este vídeo não é apenas sobre dor, é sobre propósito maior, proteção divina e a virada que o universo está prestes a operar na sua jornada espiritual. O que ela fez não foi acidente, foi cálculo. E é exatamente por isso que a sua superação se torna tão poderosa, porque a transformação que nasce da injustiça é indestrutível. Ao longo deste encontro, você vai descobrir sinais que nunca mais vai ignorar, entender como a intuição fortalecida pode salvar sua paz e como usar o que era para te quebrar como combustível para o seu crescimento espiritual. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertados Escolhidos, e aqui falamos sobre inspiração, autoconhecimento e a força invisível que guia os escolhidos em suas batalhas mais sombrias. Se você acredita que não foi por acaso que chegou até aqui, inscreva-se agora no canal para fortalecer esta comunidade e caminhar conosco nessa revelação. Há quem olhe para o silêncio e enxergue apenas a ausência de palavras, mas o escolhido entende que o silêncio é um campo de força invisível, é um intervalo onde a intuição fortalecida trabalha, onde a proteção divina prepara o terreno. Nesse espaço de calma, decisões poderosas são tomadas sem alarde. O inimigo, enganado, pensa que você desistiu, mas na verdade você está apenas acumulando forças para o momento exato de agir. O silêncio é como um rio profundo que parece calmo na superfície, mas guarda correntes intensas no fundo. Cada lágrima contida, cada palavra não dita, constrói uma represa de energia pronta para se transformar em ação. Quando finalmente se rompe, o impacto é irresistível. É assim que os escolhidos operam. Não no barulho, mas na estratégia. Muitos confundem paciência com fraqueza, como se suportar em silêncio fosse sinal de rendição. A verdade é que o silêncio é a arma mais afiada na batalha espiritual, porque desnorteia o adversário. Ele espera a reação imediata, mas encontra apenas um olhar sereno que guarda segredos. Isso o inquieta mais do que qualquer grito. Imagine um leão na savana, deitado sob a sombra, observando. Ele não se precipita, não desperdiça energia. Ele aguarda o instante exato. Assim também é o escolhido. Sabe que o silêncio cria expectativa. Expectativa gera vulnerabilidade no outro lado. É uma lição que poucos compreendem e que muitos subestimam. Portanto, se hoje o seu silêncio está sendo interpretado como desistência, entenda que essa é a sua vantagem. Você está sendo lapidado pelo tempo, fortalecido pela espera e guiado pelo propósito. No momento certo, cada passo será tão certeiro que não haverá defesa capaz de conter sua vitória. O que aconteceu com você não foi fruto do acaso. Cada palavra cortante, cada gesto calculado, foi parte de um plano bem estruturado. Pessoas assim não atacam por impulso. Elas estudam, medem e identificam os pontos que acreditam ser mais frágeis. É como um jogador de xadrez que move as peças com meses de antecedência para dar o checkmate final. Ao entender isso, você deixa de se culpar e começa a perceber que estava enfrentando uma mente treinada na manipulação. Não havia improviso, havia método. Essa percepção é fundamental para fortalecer seu autoconhecimento e evitar novas armadilhas no futuro. Quando você enxerga o padrão, ele perde o poder. Essa estratégia premeditada não apenas busca atingir o corpo, mas o espírito. É uma tentativa de apagar sua luz, de minar sua fé, de quebrar sua resiliência emocional. É por isso que ela foi tão insistente. Enquanto você respirava, ela calculava. Enquanto você amava, ela planejava. Mas o que ela não sabia é que a mesma estratégia que tentava te destruir estava moldando sua capacidade de resistência. A cada golpe, você aprendia algo sobre si mesmo, descobria um nível de força que não imaginava ter. Era como se, sem querer, ela estivesse ajudando a construir o seu próprio escudo. Hoje, essa consciência se transforma em proteção.
Você consegue identificar, no olhar, no tom do voz, na mudança sutil de comportamento, os sinais de uma nova tentativa. E quando reconhece, já sabe quem se prepara para o mal de forma tão meticulosa. Esquece que o propósito maior sempre prepara o justo com uma estratégia ainda mais precisa, a um nível de frieza que poucos conseguem imaginar. E é exatamente nele que sua história entra. Sua dor não foi ignorada, foi consumida como espetáculo. Para ela, cada tropeço seu era um capítulo de novela, cada lágrima, um momento de prazer oculto. É assim que a ausência de empatia se revela de forma mais cruel. Essa atitude não é apenas imoral, é espiritual e emocionalmente doentia. O crescimento espiritual ensina que quem se alimenta do sofrimento alheio está, na verdade, cavando a própria ruína, porque o universo não apenas vê, ele registra, e aquilo que é usado como entretenimento perverso retorna como lição implacável. Ela não estava apenas presente nos seus momentos de queda, estava ativamente criando cenários para que você caísse. É como se vivesse para testar seus limites, medir sua resistência, provocar reações que ela poderia depois distorcer. Era um jogo sujo e silencioso, mas a sua reação mudou o roteiro. Você não deu o final que ela esperava. Não houve colapso, houve transformação. Sua postura confunde, porque não se encaixa na narrativa que ela queria espalhar. E nesse momento, quem assiste ao espetáculo já começa a perceber que a história não é como foi contada. O que antes era palco para sua humilhação se torna prova da sua superação. Hoje, ela é quem precisa lidar com a curiosidade dos outros, com perguntas que não consegue responder, com olhares que sabem mais do que ela gostaria. E isso é apenas o começo do que está por vir. Ela não apenas feriu, ela observou. Cada reação sua foi medida como se estivesse anotando resultados de um experimento. Essa postura revela uma mente que não busca reconciliação, mas controle. Você foi tratado como um objeto de estudo, um campo para testar limites. Mas ao fazer isso, ela deixou rastros. E cada ação, cada palavra, cada manipulação se tornou parte de um arquivo invisível que agora trabalha contra ela. A própria obsessão em te analisar se transformou na prova mais forte de sua má intenção. É como se ela tivesse escrito, sem saber, o próprio registro de condenação. Essa situação mostra como a batalha espiritual não é apenas sobre ataques diretos, mas sobre dinâmicas sutis de poder. Quando você entende que estava sendo manipulado para servir a um ego alheio, percebe o quanto o seu propósito maior incomoda. É o seu brilho que atrai tanto interesse e tanta tentativa de controle. No entanto, toda tentativa de manipulação tem um prazo de validade. O jogo perde sentido quando a peça se recusa a se mover conforme o planejado. Ao recusar o papel de vítima, você quebrou a pesquisa no meio. E o que era para ser uma análise do seu ponto de quebra, virou prova do seu ponto de força. Agora, a própria narrativa dela começa a se desfazer. Pessoas que antes acreditavam nas versões distorcidas começam a perceber incoerências. O que antes era visto como fragilidade, agora é reconhecido como resiliência emocional. E ela não pode desfazer essa imagem, porque foi construída diante de todos. Se até aqui algo do que eu disse tocou o seu coração, fez você se sentir compreendido ou fortaleceu sua fé, considere apoiar este trabalho. Aqui no YouTube existe um recurso chamado Valeu, logo abaixo do vídeo, onde você pode clicar e contribuir de forma direta para que possamos manter este canal vivo e continuar trazendo mensagens que fortalecem os escolhidos e alimentam seu crescimento espiritual. É simples, rápido e faz uma diferença enorme para que possamos alcançar ainda mais pessoas. E falando em diferença, na próxima parte você vai entender por que a negação de misericórdia foi a maior revelação sobre quem ela realmente é e como isso virou a chave da justiça espiritual. Quer continuar? Negar a misericórdia não é um ato simples, é uma escolha calculada. Quando ela olhou para você e decidiu não aliviar sua dor, isso não veio da ignorância, mas de uma crença arrogante de que você estava sozinho. Ela acreditou que não havia ninguém para te proteger, nenhum amparo espiritual capaz de intervir.
Esse julgamento moldou a ousadia com que atravessou os limites. O que ela não percebeu é que a verdadeira força não grita nem ameaça. Enquanto ela se sentia intocável, você estava sendo guardado por algo muito maior. Sua paciência era vista como fraqueza, mas era resistência silenciosa. Sua calma não era medo, era a certeza de que a proteção divina não falha. Esse tipo de atitude revela mais sobre quem nega a misericórdia do que sobre quem a recebe. Mostra insegurança disfarçada de poder, porque no fundo, quem precisa negar a ajuda teme o que a outra pessoa pode se tornar. Ela via no seu propósito maior um risco para o próprio controle. Hoje, essa recusa de compaixão é a maior prova contra ela. O que antes parecia vitória, agora é evidência do próprio erro. A vida está devolvendo a ela, de forma intensa e inevitável, cada momento em que virou o rosto quando podia ter estendido a mão. Você, que foi julgado como fraco, permanece de pé. E esse simples fato já é a resposta mais poderosa que poderia existir. A misericórdia que ela negou foi multiplicada para você e agora se volta contra ela como justiça inevitável. Existem pessoas que não suportam ver refletido aquilo que escondem de si mesmas. Você se tornou um espelho vivo das partes que ela se recusava a encarar. Medos, culpas, falhas e mentiras que guardava no fundo da alma. Sua luz expunha suas sombras, e isso a incomodava mais do que qualquer palavra poderia. Ao invés de usar essa oportunidade para se transformar, ela preferiu atacar a fonte do reflexo. Você não foi ferido pelo que é, mas pelo que representa para quem vive na negação. A jornada espiritual ensina que nem todos estão prontos para se olhar no espelho da verdade. Quando ela tentou apagar a sua luz, estava tentando apagar o incômodo que sentia com a própria consciência. Era mais fácil te culpar do que admitir a própria responsabilidade. Mas quanto mais tentava te diminuir, mais você crescia em resiliência emocional e clareza. O espelho que ela queria quebrar continua inteiro. Você permanece não como acusador, mas como testemunha de que a verdade sempre encontra caminho para aparecer. É impossível calar a presença de quem carrega um propósito maior. E agora, o reflexo que ela tanto evitou está diante dela todos os dias. Não porque você o força, mas porque a vida coloca diante de nós as lições que precisamos enfrentar. Sua bondade foi percebida como fraqueza por alguém que não entende a força de um coração puro. Cada gesto de gentileza foi usado como oportunidade para avançar mais um passo na manipulação. Para ela, era sinal de que poderia repetir a mesma atitude sem consequências. O autoconhecimento mostra que essa é uma das maiores ilusões de quem abusa da confiança. Ela confundiu compaixão com permissão. Mas a sua bondade não era submissão, era escolha consciente de não permitir que a raiva moldasse seu caráter. Com o tempo, essa paciência se tornou uma barreira contra a maldade. Enquanto ela acreditava estar vencendo, você estava acumulando provas, fortalecendo a intuição e aprendendo a reconhecer cada tentativa de manipulação. Hoje, essa mesma bondade é a prova mais forte da sua superação, porque não há nada mais poderoso do que atravessar a dor e continuar sendo fiel aos seus valores. A luz do seu coração expõe as sombras de quem tentou apagá-lo. Ela não contava que o que parecia vantagem se transformaria no maior motivo de exposição. Sua generosidade é agora um testemunho vivo do contraste entre o que você é e o que ela escolheu ser. Ela se colocou no lugar de autoridade absoluta sobre a sua vida. Decidiu o que você merecia, inventou julgamentos e aplicou sentenças sem jamais ouvir a sua voz. Criou um tribunal invisível, onde só a opinião dela importava. Mas nenhum tribunal humano pode anular a justiça divina. Há leis espirituais que regem cada ato, e elas não se deixam enganar por máscaras. Enquanto ela se satisfazia com sua suposta vitória, a verdadeira corte estava reunindo cada detalhe. Hoje, essa corte está aberta. O que era escondido está sendo exposto. Palavras ditas no escuro, mentiras espalhadas de forma sutil, tudo está vindo à luz. E o peso disso é insuportável para quem acreditava que nunca responderia por nada. Você
que foi condenado injustamente, está sendo restaurado diante dos olhos de todos, não por vingança, mas para que fique claro que o propósito maior sempre vence a mentira. O julgamento dela não é mais silencioso, ele é público, espiritual e inevitável. E esse é apenas o início da sentença que não pode ser anulada. O que você sofreu não foi um incidente isolado, mas um padrão repetitivo que tinha uma intenção clara. Cada palavra áspera, cada atitude calculada, fazia parte de um ciclo pensado para desgastar suas forças aos poucos. Era como se ela estivesse conduzindo um ritual silencioso de destruição emocional, tentando minar sua fé e enfraquecer sua resiliência emocional. Esse tipo de padrão não nasce por acaso, nasce de uma mentalidade treinada para manipular e controlar. Essa repetição cria um desgaste invisível mais profundo. Aos olhos de quem não vivia a situação, tudo parecia normal, até banal, mas você sentia, no íntimo, que havia um roteiro sendo seguido. Entre momentos de aparente calma e explosões sutis de hostilidade, ela mantinha você em estado de alerta constante. Isso é uma das formas mais cruéis de guerra emocional. A cada repetição, o objetivo era o mesmo: fazer com que você duvidasse de si mesmo. Essa é a essência de um ritual de manipulação: transformar a vítima em inimiga de si própria. E, no entanto, a sua jornada espiritual encontrou forças nesse cenário, revelando que até no meio da opressão, a alma pode ser fortalecida. O que ela não sabia é que todo ritual precisa de energia para funcionar. E no momento em que você parou de entregar a sua, o ciclo começou a se enfraquecer. O que antes parecia controle absoluto começou a desmoronar. Ela perdeu o principal recurso que a mantinha no jogo: a sua reação. Hoje, você olha para trás e entende que esse padrão foi também o seu campo de treinamento. Aprendeu a identificar sinais, a interromper ciclos e a proteger sua energia. Esse aprendizado agora se torna sua armadura para qualquer futura batalha espiritual. E a cada dia, o que um dia foi ritual de destruição se transforma em testemunho de vitória. O que ela sente agora não é remorso, é medo. Medo de ver exposto aquilo que fez no escuro, medo de perder o controle sobre a narrativa que construiu com tanto cuidado. Não se trata de uma consciência acordando para a gravidade dos atos, mas de pavor diante das consequências que já começam a bater à porta. Esse medo cresce porque a verdade não é mais um sussurro, é um eco que se espalha. Cada vez mais pessoas percebem incoerências, notam mudanças de postura, conectam pontos que antes estavam separados. E quando a luz da verdade começa a entrar, não há porta capaz de contê-la. Ela não teme ter te machucado, teme que todos saibam disso. O arrependimento exige empatia, mas quem vive de manipulação raramente possui essa capacidade. Por isso, a reação dela não é de reparação, mas de defesa. Ela quer salvar a própria imagem, não a relação. Mas a lei espiritual não se preocupa com aparência, se preocupa com justiça. E a justiça, quando chega, não pede licença. Tudo o que ela tentou esconder volta multiplicado. A energia que ela colocou para ferir retorna com a mesma intensidade, só que agora contra ela. Esse é o peso de lidar com um propósito maior. Não há mentira que se mantenha de pé diante da missão que Deus estabeleceu para alguém. O medo dela é o reflexo direto da sua vitória em permanecer firme. E quanto mais você avança, mais esse medo aumenta. Ela fez de tudo para apagar sua voz. Isolou você de pessoas que poderiam te apoiar, distorceu fatos, plantou dúvidas sobre sua sanidade e espalhou narrativas que favoreciam apenas a ela. A intenção era clara: se ninguém te ouvisse, a verdade morreria no silêncio. Mas a verdade não morre. Ela pode até ser abafada por um tempo, mas sempre encontra caminho para se manifestar. E no sucasso, essa manifestação veio na forma de superação e fortalecimento. Quanto mais ela tentava te apagar, mais você se tornava visível para aqueles que realmente importam. Essa tentativa de apagamento é a confissão mais clara de medo, porque, se você fosse realmente insignificante, não haveria necessidade de tanto esforço para te silenciar. O que ela tentava destruir
era justamente o que a ameaçava, o seu propósito maior. O curioso é que, quanto mais ela trabalhava para te tornar irrelevante, mais suas ações chamavam atenção. Pessoas começaram a se perguntar por que tanto empenho para desqualificar alguém. E assim, sem querer, ela mesma passou a iluminar o seu valor. Hoje, sua presença é mais forte do que nunca. Sua voz ecoa, não apenas pelas palavras que diz, mas pelo testemunho vivo de alguém que não pôde ser apagado. Você é a prova viva de que quem caminha na luz jamais será vencido pelas sombras. Ela tinha controle sobre algumas situações, mas confundiu isso com autoridade. Poder e autoridade não são a mesma coisa. Poder pode ser imposto, comprado ou tomado. Autoridade vem de legitimidade, de estar alinhado com a verdade e com o propósito. E nisso, ela nunca teve vantagem sobre você. Durante muito tempo, ela acreditou que podia decidir quem você era e qual seria o seu destino. Mas essas são questões que pertencem apenas a Deus e à sua própria consciência. Nenhuma pessoa, por mais influente que pareça, pode reescrever o que o Criador já estabeleceu. A falsa autoridade se desmorona quando é confrontada pela verdade. E foi exatamente isso que começou a acontecer. O que antes parecia domínio absoluto, agora se revela como um teatro frágil, sustentado apenas por manipulação e medo. O mais interessante é que a verdadeira autoridade não precisa se defender. Ela se sustenta sozinha, porque é reconhecida pela integridade e pelo fruto que produz. Enquanto o controle dela exigia constante esforço, sua autoridade espiritual era natural e inabalável. Hoje, você vive livre desse controle, guiado pela certeza de que sua vida está nas mãos corretas. A autoridade que ela nunca teve é a que você carrega, aquela que vem do alinhamento com a verdade e com o propósito maior. E essa ninguém pode tirar. Ela acreditou que poderia fazer o que quisesse e depois simplesmente se afastar, como se o tempo fosse apagar os rastros. Mas há marcas que não desaparecem. Cada palavra venenosa, cada ato de crueldade é como tinta derramada sobre a alma. E por mais que ela tente se reinventar, essa mancha permanece. Não é apenas a lembrança do que foi feito, é a energia que continua vibrando, atraindo de volta tudo o que ela plantou. O problema é que as pessoas subestimam o peso do invisível. Pensam que se ninguém viu ou se a vítima se calou, tá tudo resolvido. Mas no campo espiritual, nada se perde. Cada ato tem registro, cada intenção tem consequência. E é isso que torna essa mancha eterna, porque ela não se apaga com desculpas vazias, nem com novas máscaras sociais. Essas mãos sujas, que um dia tocaram na sua paz, agora seguram o peso das próprias escolhas. Não existe sabão que limpe a consciência. Não existe atitude capaz de reverter a colheita inevitável. Quem vive tentando esconder a sujeira acaba sendo carregado por ela. Você, por outro lado, seguiu limpo. Mesmo passando pela dor, escolheu manter a integridade. E essa diferença é tão gritante que todos conseguem ver. Ela pode falar o que quiser, mas não pode mudar o contraste entre as suas mãos e as dela. No fim, as marcas não são apenas dela. São também uma lição viva para todos que assistem de longe. E essa lição é clara. Não existe vitória real quando o preço é a própria alma. A justiça pode ser lenta aos olhos humanos, mas no tempo de Deus, ela é sempre perfeita. Sua presença não foi um acaso. Foi um teste cuidadosamente colocado no caminho dela. Um teste que não mediria apenas palavras, mas intenções. Ela teve a oportunidade de agir com amor, de apoiar sem segundas intenções, de proteger sem controlar. E cada uma dessas oportunidades foi desperdiçada, trocada por ego e manipulação. Esse tipo de prova revela o que está escondido. Ela poderia ter crescido, poderia ter se transformado, poderia ter mostrado que estava pronta para um novo nível espiritual, mas escolheu a rota mais curta e mais sombria, guiada pela arrogância que cega e pelo orgulho que endurece. O que talvez ela não entenda é que não foi apenas você quem saiu testado. Ela também estava diante de algo maior, a chance de demonstrar caráter, de ser canal de bênção na vida de alguém escolhido. E ao falhar, ela não apenas perdeu você, mas perdeu a oportunidade de ser lembrada.
pelo bem que poderia ter feito. Essas falhas não são invisíveis. Elas ecoam no espiritual como um som contínuo, lembrando-a do que foi desperdiçado. E a vida tem um jeito curioso de apresentar de novo as mesmas lições até que sejam aprendidas. Enquanto ela repete padrões, você cresce. Enquanto ela se prende ao erro, você avança no seu propósito maior. E isso é parte da consequência. Assistir à vitória de quem ela tentou impedir e saber que essa vitória é também o lembrete da própria derrota no teste. O que ela fez foi intencional, calculado e preciso. E agora, a justiça que chega também é. Não é coincidência, não é acaso, é o retorno inevitável, alinhado com as leis espirituais que regem o equilíbrio do mundo. Cada ação que ela praticou gerou uma reação, e essa reação é tão personalizada quanto os ataques que você sofreu. A diferença é que agora o cenário mudou. Antes, ela tinha vantagem, agia nas sombras. Hoje, está sob luz intensa, sem espaço para esconder. A mesma estratégia que ela usou contra você volta como espelho, refletindo com exatidão aquilo que ela tentou negar. Essa justiça não chega com alarde, mas com certeza vem em oportunidades perdidas, em portas que se fecham, em relações que desmoronam, em noites mal dormidas. É a colheita de uma semeadura que ela acreditou que ficaria oculta para sempre. E enquanto isso acontece, você está no lado oposto do tabuleiro, fortalecido, mais consciente, com a intuição aguçada e pronto para avançar. A justiça que chega para ela também confirma para você que nada foi em vão. Essa é a parte mais poderosa, perceber que a vida devolve, no tempo certo, exatamente aquilo que foi enviado. E quando a entrega é feita pelo próprio universo, não há como recusar ou devolver. E existem momentos na vida em que tudo parece seguir o roteiro do inimigo. Ele acredita que tem cada passo seu previsto, cada reação calculada, cada fraqueza explorada. Mas a verdade é que, quando o propósito maior decide intervir, todo esse plano cuidadosamente construído perde a força em questão de instantes. Essa é a virada que eles nunca imaginaram enfrentar. O que ela não previu é que a mesma situação usada para te ferir se tornaria a base do seu avanço. Cada palavra contra você virou combustível para que sua jornada espiritual se fortalecesse. Cada obstáculo colocado no caminho acabou se transformando em parte da sua preparação para algo muito maior. Essa virada não é fruto de sorte, é resultado da soma de fé, resistência e obediência, aquilo que você sentia no espírito. Enquanto ela se preocupava em manter aparências, você estava aprendendo a caminhar com sabedoria e a ouvir a voz que guia os escolhidos. Essa voz é a verdadeira estratégia. E quando a mudança chega, ela não pede permissão. Portas se abrem de forma inesperada. Conexões se formam sem esforço e o que antes parecia impossível começa a acontecer diante de todos. A surpresa maior não é para você, mas para quem acreditava que tinha encerrado sua história. O que eles veem agora não é a pessoa que tentaram quebrar, mas alguém que voltou mais forte, mais consciente, mais alinhado com a própria missão. E essa imagem é a prova viva de que não existe estratégia humana capaz de impedir o avanço de quem carrega dentro de si a força da transformação. Você percebeu que essa história não é apenas sobre um momento de dor, é sobre a revelação do seu verdadeiro lugar na jornada espiritual. Deus não permitiu que você passasse por isso para te destruir, mas para te preparar. A ferida que parecia mortal se tornou a porta de entrada para um nível mais alto de autoconhecimento e resiliência emocional. Quem tentou te derrubar não contava com o fato de que a sua fé não estava baseada em pessoas, mas na proteção divina. Isso mudou tudo. Hoje, o que eles planejaram como derrota virou prova viva de que a superação não é apenas possível, mas inevitável, quando o coração está alinhado com um propósito maior. Pense por um instante, e se toda a dor que você sentiu tivesse sido, na verdade, o instrumento que Deus usou para te conduzir ao lugar certo? E se o silêncio de hoje for o prenúncio da sua vindicação pública? Você está num ponto em que a sua história será usada para inspirar e transformar vidas. Não guarde isso só para si. Cada lágrima, cada noite de insônia,
Cada oração silenciosa foi ouvida. Nada passou despercebido. O que parecia um vazio estava, na verdade, sendo preenchido com força, clareza e uma intuição fortalecida. E agora, essa intuição vai te guiar em decisões que mudarão completamente os próximos capítulos da sua vida. A batalha que você travou não foi apenas contra pessoas, mas contra forças invisíveis. Essa batalha espiritual moldou em você uma blindagem que ninguém mais pode arrancar. Você sabe reconhecer sinais, evitar armadilhas e perceber quando alguém tenta repetir padrões do passado. Isso é crescimento espiritual em sua forma mais pura. Agora, a responsabilidade é sua. Você pode permitir que essa vitória se espalhe, ajudando outros que estão na beira do colapso, ou pode guardar para si. Mas lembre-se, cada vez que você compartilha, você reforça o seu próprio testemunho e abre portas para receber ainda mais. A colheita sempre é maior que a semente. Comente aqui como essa mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no canal e ative as notificações para caminhar junto com essa comunidade de escolhidos. Compartilhe com quem precisa ouvir e, se sentir no coração, use o recurso Valeu logo abaixo do vídeo para apoiar essa missão e manter viva essa voz que te fortalece. A sua contribuição, seja ela qual for, é um elo nessa corrente de transformação. E não pense que acaba aqui. O que está por vir vai abrir seus olhos para uma nova dimensão de entendimento. Há algo profundo que você ainda não sabe sobre a consequência de negar misericórdia a um escolhido. E essa revelação pode mudar completamente a forma como você enxerga justiça e destino.